Os processos históricos que mais marcaram o Rio Grande do Sul estão de volta aqui no Justiça Gaúcha. Nesta edição, você vai rever os detalhes do crime que ficou conhecido como Maria Degolada. Uma história que aconteceu em 1899, na virada do século, em Porto Alegre, e que se tornou parte do folclore da cidade. Nome de uma comunidade e também uma lenda urbana. Acompanhe na reportagem. Entre os porto-alegrenses é difícil quem ainda não tenha ouvido falar da mulher ensanguentada, ou a loira do espelho. Uma das lendas mais conhecidas do Rio Grande do Sul, ela diz que em frente ao espelho do banheiro se deve chamar 3 vezes por Maria Degolada, e ela aparece. Maria Degolada, Maria Degolada, Maria Degolada. Mas qual a verdade por trás desta história? Para contar os detalhes sobre um fato que foi real, nós subimos o morro, hoje chamado Morro da Conceição, local onde tudo aconteceu. E a comunidade vai nos ajudar a contar os detalhes de um crime que marcou para sempre o antigo Morro do Hospício. Por coincidência, nossa primeira entrevistada é Maria, que foi morar na vila aos 11 anos. O que a senhora sabe da história dela? Olha, a história que eu sempre foi contado que ela foi morta por um militar, né, um brigadiano, né? É isso que a gente sabe, essa moça, assim. Que então diz que foi aqui, era tudo mato antigamente, que falavam, né? Que foi aonde ela, degolada, machucada, se agarrou nessa árvore. Aonde, quando chove e coisa tal, na época, diz que aparecia. Aparecia a imagem dela. Aparecia a imagem dela e a mão na árvore, né? Sanguentada. Aí foi que veio também a história dela, depois com o tempo, teve a filmagem dela. Eu ainda cheguei a ver aqui a figueira, que linda a figueira, que depois com muitos projetos regularizando a vila, tiraram a figueira, né? A figueira que Dona Maria nos fala é a árvore onde Maria Francelina Trenes foi esfaqueada em 12 de novembro de 1899, durante um piquenique entre amigos, conforme consta no processo judicial guardado pelo Memorial do Judiciário. A gente tem a Maria Francelina, às vezes identificada como Maria Francisca Trenes, e também outros nomes outras variações do nome, né, que dão a ela, junto com o Bruno Soares Bicudo, que também às vezes ele é chamado como Brum. Então tem esses registros variados, a gente vê bastante nesse caso, principalmente. Ele era da brigada e junto com outros 3 soldados da brigada, todos amigos, e 4 mulheres, dentre elas a Maria Francelina, vão para um piquenique lá no conhecido Morro do Hospício. E nesse piquenique já começa uma série de histórias, de possibilidades de narrativas. Primeiro que ela teria marcado um encontro casual, sexual com outro homem, e esse homem teria confirmado que sim, que eles tiveram aquele encontro, e que ela começou a provocar o Bruno Soares, que seria o seu Amásio, né? Um namorado, um companheiro dela, que eles estariam há mais ou menos 1 ano juntos, e ela teria provocado ele dizendo que sim, que ela poderia ter os encontros que ela quisesse, que ela teve aquele encontro. E essa briga começou a crescer, mas as pessoas que serviram como testemunhas, que foram somente os 3 soldados, as outras mulheres não se apresentaram como testemunhas, eles falaram que já estavam acostumados com aquela forma do casal lidar com a situação. Ela teria, Maria Francelina, ameaçado ele ou ido para cima do Bruno com um pedaço de madeira. Ele teria desarmado ela e depois ela novamente com um pedaço de ferro, e ele teria desarmado ela, e parece para as testemunhas que foi tudo resolvido, se tranquilizou. O casal se retirou um pouco, só eles, e quando os outros viram,
ele já tinha degolado, estava sujo de sangue, ele quase seccionou a cabeça dela, né, um corte da esquerda até a direita, cortando profundamente. Maria Francelina Trenes tinha apenas 21 anos quando foi brutalmente assassinada exatamente aqui, neste local, onde atualmente ainda existe a capela que foi construída em homenagem a ela. A comunidade passou a considerá-la uma santa. Muitos milagres lhe foram atribuídos. E por aqui a gente vê muitas placas de agradecimento por graças e curas alcançadas. O que a gente vê falar são dos antigos, assim, olha, eu estava com um problema de saúde, eu rezei, eu acendi uma vela, a minha graça foi alcançada. Eu estava com um problema que eu não tinha namorado. Né? As gurias trazem muito isso, assim. Ou não estava sendo muito feliz no casamento. Então, isso a gente tem muito presente, assim, a comunidade, como eu disse, é a fé. E sabes que ela não foi canonizada, né? Ela não é uma santa católica, mas para nós da comunidade, que somos moradores daqui, ela é uma santa sim. Tem gente que vem do interior do estado, tem gente que vem de outros estados, né, fazer os agradecimentos. Ela é muito milagrosa e todas as promessas que as pessoas fazem são bem aceitas. E fora muita coisa que já terminou ali, papel quebrado, era isso, tinha botinha de gesso, os quadrinhos que vocês veem ali até hoje, as graças que foram alcançadas, entendeu? Você acha lindo, as pessoas vêm, vão lá, oram e tudo isso que ela aceita muito, nós mulheres. Muito protege as mulheres, protege muitas mulheres. O processo judicial foi iniciado 10 dias após o crime, em 22 de novembro de 1899, e foi encerrado com a condenação do réu em 8 de fevereiro do mesmo ano. Na cena do crime, os policiais, amigos de Bruno, constataram que ele matou Maria. O flagraram com a faca ensanguentada na mão e deram voz de prisão. Mas os soldados ficaram com medo de dar voz de prisão para ele, porque ele ainda estava com a adaga, com a faca dele e mais o pedaço de ferro que ela teria ameaçado ele. Então eles vão até o quartel das Bananeiras, que era onde eles mesmos trabalhavam e era ali perto, e vão pedir ajuda para um cabo. Daí o cabo vai atrás de uma arma, daí ele pega uma adaga. E eles dão voz de prisão para o Bruno. Logo que eles prendem o Bruno, ele já dá um depoimento, ele se identifica, 24 anos, natural de Uruguaiana, ele é qualificado como indiático, e que estando trabalhando ainda na brigada. Ele já é recolhido. Na fase de inquérito, então tem 3 testemunhas, que são os homens que estavam com ele. Todos eles confirmam que ele matou. Um ainda tenta culpar a vítima, porque ela foi com violência, então ele teria se defendido dela. E há versões daí fora do processo é que depois de ter matado a Maria Francelina, ele teria tentado suicídio. O feminicídio de Maria Francelina Trenes marcou para sempre o lugar. A comunidade que foi se formando no morro precisou ir administrando as consequências das lendas. Começou com as mulheres, né, que aí sensibilizaram então seus filhos, seus esposos, né, e hoje que eu digo, já há décadas passadas a gente tem inclusive orgulho de dizer, eu moro na comunidade da Maria da Conceição. E em todas as lutas da comunidade, é sempre a Maria Trenes que os moradores recorrem. Mas é uma santa que é nossa, que passou por aqui, que os meus avós conviveram, né, que conhecem a história, e eu tenho o privilégio de morar ao lado, né, da Gruta da Maria Francelina Trenes. Eu acho que isso é mais emocionante, assim. Mas esse lugar a gente tenta conservar, porque ali está o marco, ali está o início da história dessa comunidade, da comunidade da Maria da Conceição. Você vai rever agora o caso da noiva da Lagoa dos Barros. Uma história cheia de suspense que envolve o assassinato de uma jovem na década de 1940. A nossa equipe de reportagem foi até o Memorial do Judiciário e também até Osório, onde tudo aconteceu, no caminho para o litoral norte gaúcho. Vamos reviver agora essa história.
Quem já trafegou as margens da BR-101 entre Santo Antônio da Patrulha e Osório, no Rio Grande do Sul, certamente já ouviu histórias sobre a misteriosa Lagoa dos Barros. Há quem acredite que nas profundezas daquelas águas existe uma cidade submersa. Outros dizem que bem no meio há um redemoinho que faz homens, peixes e barcos sumirem. Mas a mais ouvida é sobre uma jovem moça que, vestida de branco, vaga pela região, aparecendo para caminhoneiros e viajantes e depois desaparece. Verdade ou não, o fato é que nunca se vê alguém na Lagoa dos Barros. No silêncio dessas águas turvas, no entanto, os sonhos de uma jovem estudante de 17 anos afundaram junto a seu corpo. E isso não foi uma lenda contada, mas um fato verídico, um crime bárbaro que chocou a sociedade porto-alegrense dos anos 40. Era a noite de 17 de agosto de 1940. No baile de gala para a escolha da rainha dos estudantes, Maria Luísa Hausler compareceu à festa acompanhada de uma prima. Lisinka, como era carinhosamente chamada pelos mais íntimos, dançou com vários rapazes naquela noite. A um deles, confidenciou que estava prestes a terminar o namoro de 3 anos com Heinz Werner João Schmeling, de 19 anos. Ele participava de uma gangue de motoqueiros, os Mickeys. Ele gostava desses esportes de alta velocidade. Já a Maria Luísa, Lisinka, ela era estudante de artes e tinha 17 anos na época, né? Os pais da Maria Luísa achavam que ele poderia ser uma má influência para ela. Exato. Uma má influência, ele não condizia com o estilo de vida da família dela. O estilo de vida dele não condizia com o estilo de vida da família dela. Então, ela não via a possibilidade dos dois namorarem em casa. Heinz chegou ao baile na Sociedade Germânia e, depois de alguns drinks, chamou Maria Luísa para conversar. Ninguém estranhou o fato dos dois terem saído juntos no meio da madrugada, já que eram namorados. O estranhamento veio no dia seguinte, quando nenhum dos dois havia voltado para casa. Ao falarmos de ciúmes, disse ele ser muito, muito ciumento, mesmo quando não o mostrasse. Aparentemente ficava calmo, mas interiormente tornava-se furioso e seria capaz de cometer, por causa de ciúmes, uma grande loucura. Então começamos a conversar sobre brigas e a minha pergunta, disse-me ele que haveria somente 2 motivos por causa dos quais brigaria comigo. E baixinho e pausadamente ele nos disse: se tu tivesses um outro, e ainda mais baixinho, ou se tu não aceitasse o meu amor. O trecho faz parte do diário original de Maria Luísa, que ainda existe no processo judicial do acervo do Memorial do Judiciário. Escrito em alemão, foi traduzido por um tradutor juramentado. As páginas escritas a lápis apontam o perfil de um homem ciumento e, ao mesmo tempo, mentiroso e que causava mágoas. Ela se mostra nas folhas do diário bastante encantada por ele, ela tinha uma paixão por ele. No momento em que ela morre, ela está com 17 anos, né? Ela é super jovem. E ela mantinha, então, esses diários em alemão, onde ela fala sobre isso, sobre esse sentimento de que ele mente para ela, de que ela não fica bem com isso. Eles discutem bastante por causa disso. E nessas páginas do diário aparece essa fala dela, mas no depoimento dele, isso é reiterado com palavras como: eu pedi a ela, no banco de trás do carro, que me satisfizesse, que era manter relações sexuais com ela, né? Ao que ela negou num primeiro momento, mas eu disse que eu tinha esse direito porque eu tinha direito sobre o corpo dela. Então ele é bastante possessivo. O crime acontece depois de um baile na Sociedade Germânia, em que ela dança com outra pessoa, Paulo Fayette, e automaticamente o Heinz fica ciumento daquilo, ele acha que é impróprio a maneira como eles estão dançando, e ele menciona que ele enxergava, então, esse como um opositor, como um inimigo a ser combatido.
Na noite do dia 18, Heinz é encontrado pela polícia no bairro Belém Velho. Ferido, é levado ao Hospital Alemão, atual Presidente Vargas. Ele conta uma história estranha e confusa. Nos depoimentos do Heinz, tanto na fase de inquérito policial quanto depois em juízo, né, na fase já na justiça, a gente vê que ele tem várias contradições. Ele conta versões diferentes, as questões relacionadas à perícia em si, do que ele menciona dos tijolos, em que momento ele pegou os tijolos e aonde, só quando já estava na beira da lagoa, que ela teria morrido lá. Heinz confessa. Jogou Maria Luísa já morta na Lagoa dos Barros. O corpo, amarrado com arames e tijolos, é encontrado no dia 21 de agosto e retirado da água. A versão dele é de que ela teria se suicidado. Os tijolos, eles tinham uma marca, né, incrustada, letras assim na lateral do tijolo, escrito J.D. que era uma fábrica chamada José de Fini. Aqueles tijolos eram de fabricação exclusiva dessa fábrica. O estoque, segundo menciona o proprietário na época, ele tinha sido destinado 3 meses antes apenas a um local, só um local poderia ter tijolos daquela marca, que ficava na Coronel Bordini. E o Heinz diz no depoimento que ele pega os tijolos ali na beira da lagoa. Seria como se o único crime que ele tivesse cometido tivesse sido de ocultar o corpo, o cadáver. Porque ele diz que ela morreu nesse acidente, mas ele ficou em pânico de achar que as pessoas não iam acreditar que era um acidente. Então ele resolveu ocultar e que ele estava transtornadíssimo porque ele amava muito ela. Análises técnicas apontam aos investigadores que Maria Luísa não se matou, que ela foi estuprada e assassinada em Porto Alegre, no Morro Montserrat, e que Heinz foi o autor. O caso ganha as páginas dos jornais. O Vida Policial, por exemplo, que é de 1940, ele deu uma ampla visibilidade para esse caso. Foi uma época em que a ciência forense no Brasil ela estava se desenvolvendo de uma maneira muito rápida, assim. Então, o Vida Policial, por ser da polícia, queria divulgar o trabalho de ciência forense que a polícia estava fazendo, as novidades que estavam chegando ao Brasil. A bela jovem de traços delicados é descrita por caminhoneiros e viajantes que transitam pela BR-101. Muitos afirmam tê-la visto. Há boatos, inclusive, de que algumas pessoas teriam dado carona a uma moça vestida de noiva que desaparece repentinamente. Querido Heinz, eu desejei escrever-te essa carta para poupar a nós, os dois, um desentendimento pessoal. Notei que não fomos criados para entendimentos pessoais e um entendimento entre nós se torna necessário. Para um entendimento verbal não fomos feitos e por isso esse entendimento far-se-á por escrito. Eu desejaria chamar a tua atenção que as relações entre nós, pelo menos na minha opinião, tornaram-se ultimamente insuportáveis. Não sei se também sentes o mesmo ou se a tua reserva tem outro motivo, ou se ela não tem motivo algum. Uma coisa que sempre já me causava mágoas era a tua falta de sinceridade para comigo. Eu aguardo uma resposta clara, uma declaração sem sentido dúbio. Até lá, fica em amor. Tua Lisinda.